Pessoal, vamos lá primeiro. O mercado projeta uma alta perto de 1% do PIB brasileiro para 2023. Perto de 1% do PIB para 2023. Estou falando para frente, não para trás. É a metade do que o país registrou em 2022. Lula tem designado o culpado disso. A reportagem é de Adriana de Luca. Depois de quase um ano de alta, o PIB brasileiro encolheu 0,2% no último trimestre de 2022. Mesmo assim, o acumulado foi positivo, crescimento de 2,9% ainda sob Bolsonaro, mas que Lula definiu assim. A economia brasileira não cresceu nada o ano passado. Mas Lula pode se deparar com resultados piores, a depender da previsão do mercado. A projeção para 2023 do último Boletim Focus é um PIB menor que 1%. Desaceleração mundial, aperto de crédito que a gente está vendo acontecer agora. Então é um crescimento que não tem jeito. Pode ser até pior do que isso, a depender do que a gente tiver ainda de notícias que venham daqui e lá de fora. O resultado anterior e a previsão de baixo crescimento para 2023 deram munição para o governo voltar a dizer que o país esbarra na alta taxa de juros. Eu queria uma explicação apenas por que o juro está atrás de 75. Por que esse cidadão, que não foi eleito para nada, ele acha que ele tem o poder de decidir as coisas e ainda eu vou pensar como é que eu posso ajudar o Brasil. Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, você só tem que pensar como reduzir a taxa de juros. O reajuste fiscal é a aposta do governo para convencer o Banco Central a começar a reduzir a Selic. E desta vez foi a ministra do Planejamento, Simone Tebet, quem deu um recado à autoridade monetária. Nós estamos, sim, agora focados na contenção de gastos. Isso o que nós queremos mostrar é que para o próprio Copom e Banco Central, que podem aí, ainda que paulatinamente diminuir os juros, que nós temos responsabilidade fiscal e estamos fazendo o dever de casa. O ministro da Fazenda já venceu disputas internas no governo com a reoneração dos combustíveis e o novo imposto de exportação de petróleo. Agora é preciso convencer o Congresso a aprovar o pacote fiscal, que sequer está pronto. Nós vamos essa semana concluir o trabalho na Fazenda, porque nós queremos que esse mês seja dada pública nossa opinião sobre como deve ser o novo arcabouço fiscal. O aumento da receita é fundamental para o governo vencer as projeções pessimistas do mercado para o PIB de 2023. Lula continua reforçando a fórmula de gerar emprego, transferir renda e fomentar o desenvolvimento com o impulso do Estado. E nós temos que fazer investimento. Primeiro, não permitir que nenhuma obra continue paralisada nesse país. Todas as obras que estão em andamento, nós temos que fazê-las voltar a funcionar. Luiz Fernando, boa noite. Mais uma vez, obrigado por participar. Ninguém duvida, consenso em todo mundo, que juro alto é um troço chato. Prejudica o desempenho de qualquer economia, ninguém gosta. Agora, se a gente olha para frente, Luiz, é possível seguir o raciocínio do presidente e dizer o juro alto que vem vindo já matou o meu crescimento econômico? Olha, William, o presidente, na verdade, ele está matando a chance do Banco Central reduzir a taxa de juros. Porque antes dessas conversas sobre... Primeiro, o conflito entre a sustentabilidade fiscal e social e agora essa briga toda contra o Banco Central. Antes disso, o mercado já projetava uma queda de juros a partir de abril, maio. Estava aí na nossa porta. Agora, com o que ele tem falado, o que tem acontecido as expectativas de inflação estão subindo e daí você não deixa que o Banco Central consiga reduzir o juro. Então, ele, ao invés dele ajudar o Banco Central a reduzir o juro, ele está atrapalhando o Banco Central a subir o juro. E o que está acontecendo agora, aqui no Brasil, o Brasil até está mais avançado que o resto do mundo nesse sentido, esse é o custo. Esse ano vai ser o custo para a gente trazer a inflação para uma coisa mais razoável e daí poder continuar crescendo. A economia americana esse ano vai crescer 1,4%. Ela tem de uma média, nos últimos 10 anos, superior a 3,5%. Então, este ano é o ano de pagar um pouco por essa inflação alta.
o juro ficou muito alto e já ia começar a cair, né? O que não quer dizer que ia acelerar muito a economia esse ano a economia ia ficar mais morna para voltar no ano que vem mais forte, mas com inflação mais baixa. Eu vou pegar esse pedaço também, Luiz, o que eu estava mencionando já na abertura do programa. Há um outro lado, tem um lado do juro, tem outro lado que são as propostas ou as ideias que o governo tem para fazer a economia crescer. Já se vislumbra quais são e como funcionariam, Raquel? Independentemente do que você queira observar sobre os juros, evidentemente. Não, as propostas para fazer crescer é gastar, né? A gente tem visto isso. Foram anunciados uma série de programas. Dá a sensação que o governo quer fazer tudo este ano. Por receio de perder popularidade, a gente discutiu bastante isso. Hoje, diante do resultado do PIB, que era um resultado esperado, nós tivemos um desempenho muito diferente no ano passado entre o primeiro semestre e o segundo semestre do ano. O primeiro semestre a gente teve a economia, o setor de serviços ainda voltando da pandemia, então a gente teve um crescimento muito forte. Isso se reverteu no segundo semestre, as pessoas estavam já circulando e a política monetária começou a fazer o seu efeito. Então, a economia agora está tomando o seu remédio, que é preciso para você controlar a inflação e você teria perspectivas de melhora e de queda de juros a partir do final desse ano, começo do ano que vem. O problema é que o Lula está atrapalhando esse processo, né? Conforme ele fala, e os outros ministros também falam, chama atenção a declaração da ministra Simone Tebet, depois a gente pode discutir isso mais a fundo. Agora, o que assusta muito é assim, como eles reagem a esse dado, né? Eles veem a desaceleração do PIB, que é um dado que está olhando para o retrovisor. O PIB do primeiro trimestre, por exemplo, vai ser melhor, se tem uma agricultura mais forte. Só que eles rapidamente se assustam. E aí o Lula sai com uma saída, né, diz, olha, precisamos fazer investimento, nós temos que fazer investimento público. Investimento público, ele pode ser ótimo, desde que ele seja bem feito, que ele seja feito de forma adequada e com um retorno adequado. Deixa eu ver esse lado político que você está mencionando. A reação do presidente na entrevista ao Reinaldo é de uma profunda irritação. Ele não está... Pelo menos a sensação que eu tenho, já tive a oportunidade de entrevistar o Lula em várias ocasiões, recentemente também, ele é um político hábil, acostumado com o jogo da imprensa. Ele parece próximo à perda de controle ali. Essa irritação vem do quê? William, eu tenho a impressão que o Lula, eu reflito muito sobre isso, eles não querem que o Roberto Campos Neto saia do Banco Central. Acho que o Lula não quer que o Roberto Campos saia, a Gleisi não quer. É ideal que o Roberto Campos Neto fique onde está, justamente para virar o alvo preferencial de todos eles. Porque vem do governo anterior, é um sujeito à direita, ligado ao mercado, enfim. É neto de quem é, eu sei que isso pode parecer uma bobagem, mas tem uma simbologia aí dentro do PT, pelo menos. Enquanto ele permanecer lá, ele vai ser o responsável para o PT, para o Partido dos Trabalhadores, politicamente responsável, estou dizendo. Não estou dizendo economicamente responsável. Não, entendi, está claro. Ele vai ser o alvo principal, preferencial, fácil, está ali do lado, não foi colocado por eles e gere uma taxa de juros, né, que eles não podem mexer. Fica perfeito. Imagina se fosse um aliado, se fosse o André Lara Rezende, por exemplo, presidente do Banco Central. O PT não ia, o Lula não poderia falar nesse tom, nem a Gleisi poderia bater dia sim, dia também, no presidente do Banco Central. E eu estou falando sério, eu tenho essa percepção de que o governo e o PT querem que o Roberto Campos Neto fique lá. É ideal para o PT que o Roberto Campos Neto fique lá. Posso fazer uma observação rápida? Eu concordo com você que eu acho que tem essa coisa do inimigo político ideal, mas eu acho que vai além disso. Eu acho que a cada dado negativo, a cada soluço que a economia dá, eles se desesperam. Eles se desesperam porque eles acham que eles vão perder o controle político, que eles vão perder o controle do governo. Eu queria bater nesse ponto. Como se a oposição tivesse aqui, vindo atrás deles como um fantasma. Daniel, quanto que o noticiário influencia muito mais do que qualquer tipo de proposta de política econômica a postura do presidente? Claro que influencia. E aí eu acho que o PT
para além das críticas, tem exagerado principalmente na dose, porque a narrativa do ponto de vista de um investidor estrangeiro, por exemplo, que não entende ali os detalhes do dia a dia, o grande quadro que o investidor estrangeiro vê, eu acho que é basicamente o seguinte, né? Independentemente da gente concordar ou não, como que o governo Bolsonaro era visto? Como um governo que não ligava muito para meio ambiente, não dava muita bola ali para a saúde, menosprezava um pouco a área de educação. E aí chega um governo Lula que gerou uma boa reputação no mercado nos seus 2 primeiros mandatos, se a gente deixar Dilma de lado, né? E cria essa boa vontade inicial com os investidores de forma geral. Agora, essa boa vontade que foi criada de partida e gera uma expectativa de redução da taxa de juros, por exemplo, em meados do ano, vai se queimando, vai se deteriorando muito rapidamente na visão de um investidor quando você começa a ter os ataques nesse nível, nessa intensidade. Você queima essa boa vontade inicial. E aí... me parece que um investidor estrangeiro que não conhece tanto de Brasil acaba até misturando as coisas. Olha, uma hora o inimigo é uma instituição que é o Supremo Tribunal Federal. Outra hora o inimigo é o Banco Central, que é autônomo e é outra instituição. No final das contas, há uma ansiedade muito grande, como disse a Raquel, para entregar crescimento, mas essa impaciência vai custando caro e vai queimando etapas. Deixa eu ver esse ponto com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, esse falatório todo, os agentes de mercado, em geral, não levam muito a sério. O teatro político costuma ter pouco impacto sobre decisões, sobre apreciação. Onde está a preocupação, então? Porque você mencionou, ele está atrapalhando a queda dos juros. Isso é uma expectativa do agente econômico. O que ancora essa expectativa pouco auspiciosa em relação à queda de juros, então, se não for o falatório, se a minha tese estiver correta, não sei. Olha, eu acho que o ponto é que nós estamos muito no início do governo. E por a gente estar no início do governo, ninguém sabe quem vai ganhar, se é a racionalidade ou é a irracionalidade mesmo. Porque o Lula não está vindo com nenhuma argumentação técnica, olha, ou me entregaram um estudo me dizendo... Não, é uma narrativa política. Agora, o que os agentes têm dúvida, e com razão, é o seguinte, bom, o presidente que está dizendo, todo mundo diz que ele manda em tudo, não tem uma decisão que não passe por ele. Ele está dizendo que não acredita em austeridade ou sustentabilidade fiscal ou estabilidade fiscal, o negócio é o social, como se isso fosse um conflito. Número 2, ele está questionando em todos os aspectos do Banco Central. Não, a meta é muito baixa. Não, esses caras subiram demais o juro, a independência é uma bobagem. Será que é isso que vai prevalecer ou o que vai prevalecer é o ministro Haddad, o Padilha, a Simone Tebet vindo logo em seguida e tentando apagar o incêndio? O que eu vou dizer agora é o seguinte, falatório, tem uma hora que as pessoas falam, bom, isso aqui é só falatório, então vamos esquecer, e daí realmente a gente entra no ponto que você comentou. Mas a gente ainda está muito no início. Quais são os indícios iniciais? Eles até que são bons, porque do ponto de vista prático, teve aquela PEC da gastança, que foi um volume enorme, e logo em seguida eles fizeram um ajuste que na nossa conta deve chegar a 120, 130 bilhões, que é bastante coisa. Eles estão dizendo que eles vão entregar um arcabouço fiscal razoável. Vamos olhar. Mas, assim, o que está se acumulando são, vamos dizer, sinais do ponto de vista fiscal que são mais positivos. O problema é que a gente ainda está muito no início, não sabemos. De repente, esses sinais vão embora, né? E porque o Lula dá um cala-boca geral e daí vamos seguir um outro caminho. É essa a dúvida que o mercado tem hoje. E o estrangeiro que tinha muita boa vontade, agora ele está com muita dúvida. Deixa eu ver, a Raquel e o... Perdão. Só um ponto. O que você notou muito bem é essa raiva.
as pessoas veem o body language, né? Mas, peraí, o buraco é mais embaixo. Não, ele está afogueado, ele tá com as veias do pescoço, ele tá realmente num estado de espírito que traduz uma profunda irritação com o que ele está ouvindo. Por isso que eu perguntei ao Caio, que conhece bem o personagem político Lula. Ele é um político treinado, ele está acostumadíssimo com esse jogo de entrevistador e entrevista. É isso que me surpreende como jornalista. Por conhecer o personagem político, vê-lo à beira da perda do controle. Raquel, Daniel, Caio, todo mundo querendo falar. Não, só dá um pouquinho... Posso, Dani? Não, claro. só dar um pouquinho do bastidor político, que eu acho que mostra um pouco dessa ansiedade. O Luiz estava falando do esforço que o governo vem fazendo para tentar dar uma mensagem fiscal melhor. A reoneração da gasolina veio nesse sentido. Só que aí, na sequência, você começa tanto Haddad quanto até Simone Tebet me surpreendeu, vindo numa cobrança muito forte ao Banco Central, dizendo, olha, foi uma mensagem muito positiva, Campos Neto, você precisa dar uma mensagem na ata ou pelo menos precisa reduzir os juros. Quando você conversa com aliados da ministra Simone Tebet e do ministro Fernando Haddad, eles já estão dizendo assim, olha, uma redução de 0,25 ponto percentual não faria mal, não ia incentivar a inflação e seria um sinal muito tranquilizador para o presidente Lula. Ele se acalmaria. Imagina o impacto que isso teria nas expectativas inflacionárias, um cavalo de pau desse. Daniel? Só queria trazer uma informação. O Luiz Fernando colocava nas últimas observações dele que o clima mudou um pouco de boa vontade para suspeita, para desconfiança. Um sinal disso, essa informação que chegou já, está nas mãos do governo, é que o fluxo cambial, ou seja, a diferença entre tudo que entra em dólares e tudo que sai em dólares do Brasil, pela primeira vez em algum tempo, porque foi positivo em 2022, foi positivo nos primeiros 45 dias de 2023, desde a sexta-feira pré-carnaval até hoje, tem sido negativo. Isso pode ser só um susto, mas tem sido visto muito nos bastidores, porque essa informação ainda não é pública pelo Banco Central, tem sido visto como um sinal de alarme. O mercado está dando um sinal para o Brasil. Vou pedir para o Luiz Fernando comentar, mas antes passo a palavra a você. Não, Elian, eu queria colocar que tem praticamente dois governos ali. Tem uma ilha ali dentro do governo, aparentemente, que é da equipe econômica. Porque teve todo esse barulho da reoneração, não vai reonerar, a Glaze vai, tuita, mas a decisão final, arbitrada pelo Lula, decidida pelo Lula, foi a da reoneração. Na questão do Banco Central, tem essa pancadaria toda em cima do Roberto Campos Neto, mas, até onde eu sei, o Haddad e o próprio Gabriel Galípolo, que é o secretário executivo, vice-ministro, tem uma interlocução ali, quase que diária, com o pessoal do Banco Central. Eu sei que o falatório, ele tem um body language, né? Como o Luiz Fernando colocou, ele é agressivo, ele é visualmente forte, mas, de certa maneira, pelo que eu entendi do que ele diz, o mercado, pelo menos até agora, consegue diferenciar o que é palanque e palco político, e teatro político, como você coloca, e o que é ação de governo. Eu acho que essa é a grande questão que você está levantando, Caio. Só um minutinho. Caio, essa é a grande questão que você está levantando. É a questão, eu acho. Sim, então, sim, porque eu noto muito claramente... Mas agora não, mas aí eu acho que eu não me... Deixa eu só formular, Raquel, só um instante. Bem, William. Raquel, só um instante. Quando você levanta essa questão, está imediatamente ligado ao dado que o Daniel acabou de trazer. Esse é um dado concreto, Luiz Fernando? Raquel, você primeiro, Luiz Fernando depois. Fluxo cambial? Raquel, por favor. Não, é que eu acho que eu não me expliquei bem, porque o que você estava falando, né, que tem esse alinhamento entre a equipe econômica e o Banco Central. A equipe econômica tem consciência de que tem que fazer uma política fiscal. O que me surpreendeu nas apurações de ontem e hoje é que existe, sim, uma pressão da equipe econômica sobre o Banco Central para ele dar algum sinal ao Lula, porque tanto Haddad quanto o Tebet estão muito ansiosos para tranquilizar o presidente, e isso pode ser um péssimo conselheiro. Deixa eu tentar aí, Luiz Fernando, me parece relevante do ponto de vista do público, além do que a gente qualificou de teatro, de falatório, olhar um pouco para esse dado que o Daniel trouxe, para as expectativas que a Raquel está aqui sinalizando que vem de dentro do governo e tentar entender olhando para frente.
O que é que o agente econômico detecta prático, concreto, do ponto de vista do que o governo propõe para tirar a economia brasileira de onde ela se encontra há muitos anos, não é só de agora, da estagnação? O que há de concreto aí? Olha, William, quando a gente olha os mercados, desculpa discordar, mas assim, os mercados eles estão muito piores relacionados ao Brasil do que aconteceu no resto do mundo inteiro. Por quê? Porque aqui o nível de conforto que os agentes econômicos têm com o que está acontecendo está diminuindo e não aumentando. A bolsa aqui cai 5%, 6% no ano, enquanto as bolsas nos Estados Unidos estão subindo 3%. Até algum tempo atrás, a bolsa brasileira é uma das que mais subia. A curva de juros, isso tem um efeito importantíssimo, porque o Tesouro tem que rolar a dívida e custa mais caro. A curva de juros está quase 2 pontos acima do que estava lá em novembro. Então, está custando muito mais caro para o Brasil rolar a dívida pública. Então, a desconfiança, eu diria, hoje está muito maior do que ela veio lá de trás. O fluxo cambial é mais um exemplo do que os mercados estão nos falando já há vários dias, né? Então, existe sim um desconforto enorme, apesar dos sinais, e eu concordo que a equipe econômica é uma ilha, eu diria até que é a ilha de racionalidade do governo. A dúvida é, será que essa ilha de racionalidade vai ganhar o jogo ou o que vai ganhar vai ser a irracionalidade? Essa que é a dúvida que existe hoje. E para isso até existem alguns sinais, principalmente do setor agrícola forte, de que o PIB pode ser melhor do que 1%, ele pode chegar a 1,5%. Agora, se essas incertezas que a gente tem hoje continuarem se acumulando, a confiança vai para baixo, as expectativas pioram e daí o PIB pode ser muito pior. Para complementar favor, o que dizia o Luiz Fernando, acho que é um dado que reflete essa insegurança, esse começo de mau humor do mercado. Hoje, o que o Tesouro Nacional paga em um título da dívida de longo prazo, estamos falando de 2045, 2050, a gente está nos níveis mais altos desde 2016, às vésperas do impeachment de Dilma Rousseff, quando havia justamente uma incerteza política muito grande. O ambiente externo político, ele pressiona muito essas tomadas de decisões, esses posicionamentos do presidente, a idade, a paciência, né, a forma como está configurada. As pesquisas, pelo menos o que eu entendi de petistas ali palacianos, as pesquisas de popularidade não diferem muito do resultado eleitoral de novembro, o que significa que, pelo menos nesses 2 meses, são 2 meses, é pouco tempo, mas não conseguiu avançar sobre captar eleitores bolsonaristas que já estiveram, que já foram petistas. A situação é como se a eleição tivesse sido domingo, aqueles 2% de diferença do Lula para o Bolsonaro fossem os mesmos, né? Então isso pressiona, de fato, a política por resultado, por entrega. Hoje, e hoje achei bem interessante a sua coluna no Estadão, casando com outra da Maria Cristina Fernandes, no Valor Econômico, que eu sou devoto também, tem no título pressa, né? Você fala em pressa do governo e a Cristina Fernandes, que é das principais analistas aí políticas do país, também fala em pressa. Desse sentimento de pressa, dessa angústia / ansiedade do governo. Deixa eu ver um ponto que é um clássico da Raquel, um clássico. A Raquel, analista de economia. Quanto tempo demora? E depois eu vou passar a você a mesma pergunta, Luiz Fernando. O governo veio a campo com uma série de propostas, certo? Políticas sociais, expansão dos gastos públicos, retomada de obras, um ponto que ele bateu também nessa entrevista com muita ênfase. Vamos retomar as obras, vamos investir, vamos fazer a economia virar, com incentivo ao consumo, facilitar o crédito, enfim, essa fórmula. Quanto tempo ela demora? Ou ela não trará os resultados esperados? Esse governo é um experimento, porque assim, geralmente os governos começam usando a popularidade do primeiro ano para fazer as tarefas difíceis
Então, eles fazem um ajuste, eles preparam o terreno. Aí, quando eles já têm algum colchão fiscal, eles começam a gastar, a economia vai acelerando e quando eles chegam ali na reeleição ou na eleição do sucessor, eles já estão mais embalados. Nós imaginávamos, e aí digo analistas, né, de economia, que o Lula fosse fazer a mesma coisa, era o que ele tinha feito em 2003. E essa pressa que a gente está falando, a política, os atos golpistas e a paranoia que já vinha antes do 8 de janeiro, fez eles inverterem a chave. Mas o colchão fiscal veio com a PEC. Só um minutinho. Eles estão... Não, a PEC deu um colchão fiscal de 200 bi. Não, você está invertendo a lógica. Não. A PEC é o gasto. O colchão fiscal que eu estou falando é a economia do gasto. Sim, mas todo esse gasto agora, inclusive o Bolsa Família, tudo, ele conseguiu os recursos na aprovação da PEC. Não, sim, mas o que eu estava explicando é diferente. Assim, você faz a economia fiscal, você economiza, você monta um superávit fiscal para consumir ele depois. Corta primeiro o gasto. Sim. E corta primeiro e gasta depois. Ele está fazendo o contrário. Mas a PEC permitiu que ele não fizesse o contrário. Ele fez a PEC porque ele estava com medo da oposição. Ok. E aí eu não sei onde isso vai... Aí, respondendo a sua pergunta, William, eu não sei onde isso vai parar, porque ele está deteriorando as expectativas de médio e longo prazo. Talvez ele consiga algum pequeno crescimento, mas lá na frente... Deixa eu fechar nossa conversa com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, quanto tempo demora, se é possível até mesmo colocar essa pergunta? Quanto tempo demora para o governo eventualmente colher os frutos que ele espera? Bom, este ano está contratado um crescimento mais baixo. Só que não é uma recessão, né? Eles estão com muito mais medo do que eles deveriam estar, na verdade. Porque tem analista que acha que o crescimento pode ser superior a 1,5% esse ano. Para pagar essa conta de inflação dos últimos anos, não é um desastre, até porque o desemprego está na mínima histórica de muitos anos, está em 7,9%, né? Acabou de sair agora de janeiro, e 1,5% eu acho que não sobe muito o desemprego. Ele consegue levar um banho-maria, né? Vamos falar dessa forma, mas não é tão ruim, eu não acredito que a popularidade dele ia cair tanto. Vamos lembrar, nos últimos 10 anos o Brasil cresceu praticamente zero, né? E logo em seguida a economia iria acelerar. Então, assim, digamos que eles tivessem uma outra postura, não tivessem esse falatório e tivessem feito exatamente o que eles fizeram. Muito provavelmente, nos próximos 2, 3 meses, a gente ia começar a ter queda de juros e a gente já ia ver uma reaceleração da economia, provavelmente já no último trimestre. Luiz Fernando Figueiredo, você concluiu? Desculpe, concluiu? No final das contas, quer dizer, um crescimento poderia ser superior a 1,5% e para o ano que vem bem mais.